A paz do Senhor. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? São dois deuses ou é o mesmo Deus? À luz da palavra de Deus, existe um só Deus, e o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. O Deus do Antigo Testamento não é um Deus e o Deus do Novo Testamento não é outro Deus. Não são dois deuses, é um Deus só. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Isaías capítulo 45, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Resolvi trazer este estudo porque tem pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não são o mesmo. E que para elas, o Deus do Antigo Testamento é cruel e o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Entenda que o Novo Testamento não apresenta um Deus diferente, mas sim uma revelação mais completa do mesmo Deus revelado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a relação entre Deus e seu povo é estabelecida através de leis, mandamentos e profecias com foco no amor, na justiça e no julgamento. No Novo Testamento, a revelação de Deus se aprofunda com a vinda de Jesus, que oferece graça, perdão e salvação para quem crer nele. João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus é apresentado como um Deus de amor, justiça, misericórdia e santidade. Por mais que vemos no Antigo Testamento Deus mandando Israel matar seus inimigos, inclusive as crianças também, e no Novo Testamento não vemos isso, isso não quer dizer que existe dois deuses, um Deus mau e um Deus bonzinho. Edificavam os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Jeremias capítulo 7, versículo 31. Os cananeus que viviam em Canaã eram um povo tão ímpio e tão ruim, que até seus próprios filhos queimavam em sacrifício ao seu Deus, que não era o Deus de Israel. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino. Números capítulo 31, versículo 17. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Deuteronômio capítulo 2, versículo 34. Vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Deus mandava Israel matar até as crianças, filhos dos inimigos do seu povo, porque Deus estava exercendo misericórdia com essas crianças, pois se elas permanecessem vivas, iriam crescer e se tornar igual a seus pais, que eram pessoas más, pagãs e ímpias. Essa é uma das alegações mais certas a respeito de Deus mandar matar até as crianças. Tem outras pessoas, outros teólogos que têm outro pensamento a respeito disso, ou do porquê Deus ter mandado matar até as crianças dos seus inimigos, inimigos do seu povo. Deus não age mais assim. Deus não manda os crentes matar todo aquele que não crê nele e em seu Filho Jesus Cristo, pois estamos sob uma nova aliança. E como Deus é um Deus de justiça, o homem que não tiver uma aliança com ele e o homem que quebrar a aliança que tem com ele,
no fim dos tempos será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Muita gente se esquece do que Deus fez no Novo Testamento com Ananias e Safira e com o rei Herodes. Ananias e Safira foram mortos por Deus por terem mentido, e Herodes foi morto por Deus por não ter dado glória a Deus. Atos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, e Atos capítulo 12, versículo 23. Isso prova que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo e que Deus não muda. Mas hoje em dia, Deus não faz mais isso. Imagine se Deus continuasse matando todo aquele que vive mentindo e não dá glória a Ele. Porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Quem acredita que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus, está acreditando em algo que não é verdade. Precisa examinar melhor as Escrituras Sagradas. Entenda que Deus é amor e misericordioso, mas também é um Deus de justiça e um fogo consumidor. 1 João capítulo 4, versículo 16, Deuteronômio capítulo 4, versículo 24 e Hebreus capítulo 12, versículo 29. Muita gente diz que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, mas se esquecem ou não sabem da história da misericórdia que Deus teve sobre a cidade de Nínive. Os ninivitas eram um povo cruel. Leia lá o livro de Jonas e você vai entender. Deus liberava perdão no Antigo Testamento e perdoou Davi por causa do seu pecado. E Deus continua perdoando no Novo Testamento, desde que a pessoa se converta de seus maus caminhos e passe a crer em Jesus Cristo. Jesus, quando esteve no mundo, disse que todo aquele que não crer nele será banido para sempre da sua presença. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Mateus capítulo 23, versículo 33. Em Lucas capítulo 9, versículo 54, perceba que Tiago e João perguntaram para Jesus se Jesus não queria que eles mandassem fogo do céu para destruir os samaritanos por causa da rejeição dos samaritanos para com Jesus. Então, olha só, isso nos prova que Tiago e João, eles conheciam Deus e como a Deus agia no Antigo Testamento, que Deus destruía seus inimigos através disso, daquilo. E Tiago e João tiveram esse pensamento, vamos falar isso para Jesus, Jesus vai mandar fogo e vai destruir esses samaritanos. Mas Jesus não fez isso. Jesus poderia ter feito, mas ele não quis fazer. Porque agora ele veio para inaugurar uma nova aliança e fazer com que através dessa nova aliança e o seu modo de vida diferente, para que as pessoas venham a ser salvos e não ser destruídas por ele, como Deus fazia muito no Antigo Testamento. Então essa passagem nos prova, mais uma passagem nos prova, que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. E que o Deus do Novo Testamento e o Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho ou ele é cruel. Não é que ele é cruel, é porque ele é um Deus justo, ele é um fogo consumidor. Não se engane, o Deus do Novo Testamento, que é o mesmo Deus do Antigo Testamento, vai punir todas as pessoas que não creem nele, mesmo que sejam pessoas boas. Os incrédulos serão lançados dentro do lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não crer em Deus é desprezar a sua palavra e o sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, que foi a de morrer pelos pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Quando Jesus voltar, ele mesmo ferirá
as nações com uma espada afiada que sai da sua boca. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Essas nações que serão feridas são nações ímpias. Horrível coisa é o homem cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Lucas capítulo 19, versículo 27. Só com esses poucos versículos citados, prova que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. E para você, qual é a sua opinião sobre esse assunto? O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento é o mesmo? Não é? Qual a sua opinião? Comenta aí, curte o vídeo, dá o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com os teus amigos, conhecidos e familiares.